Bem-vindos a mais um Primeiros Capítulos de Livros que vocês deveriam ler. Bom, gente, hoje o livro é Não Espere Nada do Amanhã, nessa edição linda, linda, do Edson Soares. E hoje eu trago o primeiro capítulo, mas vai ter resenha. E vai ter também por dentro do livro. Então, esperem que tem muita coisa vindo por aí. Não espere nada da manhã. Ai, tá tão lindo. Gente do céu. Ouvi uma voz do templo gritando para 7 anjos. Vá e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então houve relâmpagos, vozes e trovões. E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que o homem está na terra. João, Apocalipse 16:1-21. Seja sábio, beba o seu vinho e reveja suas esperanças para um curto prazo. Enquanto falamos, o tempo ciumento está a fugir de nós. Aproveite-o hoje e não espere nada do amanhã. Horácio, Carpe Diem. Prólogo 1. Aconteceu em Ludovica, a 7ª maior cidade da Santa Bela. Para quem não sabe, Santa Bela é uma ilhota localizada nas águas do Oceano Atlântico, a meio caminho entre as Bahamas e as Ilhas Turcas e Caicos. Possui uma área total de 432 km² e uma população de 281 habitantes, distribuídos em 22 cidades. As mais populosas e desenvolvidas são Cocomiel, a capital, Guadalquivir, Santo Exíquio, Guacamayo, Rojo, Mango Verde, Nova Tarragona e Ludovica. Apesar de ser um território independente desde 15 de julho de 1963 e integrar a rota dos grandes transatlânticos que passam pelo Caribe, Santa Bela tem sido muitas vezes confundida como parte do arquipélago das Bahamas. Para muitas agências de turismo e companhias marítimas, a pequena ex-colônia espanhola é um simples ponto de abastecimento de grandes navios. Nada mais que um pedacinho de terra ensolarado perdido no meio de tantas ilhas, cada uma mais encantadora que a outra, onde a grande maioria dos turistas não consegue definir muito bem o pedaço onde está pisando, sabe apenas que está no Caribe. A ilha já foi atingida por 3 ou 4 grandes terremotos e outros tantos furacões devastadores ao longo de sua história. Também enfrentou 2 golpes de Estado, o primeiro em 1965 e o outro em 1980. Nenhum desses eventos, no entanto, ganhou destaque na mídia global. Santa Bela só ficou mundialmente conhecida em 2012, depois que os episódios inusitados de Ludovica viraram notícia nas diversas emissoras ao redor do mundo, com imagens exibidas por canais dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil, do México, da Alemanha, da França e da Espanha. Este livro é uma tentativa modesta de compilar os episódios ocorridos naquele dezembro. Para o bem ou para o mal, pelo sim ou pelo não, a verdade é que as pessoas que viviam nesses 2 lugares, a ilha de Santa Bela e mais precisamente a cidade de Ludovica, sofreram profundas transformações a partir daquele 12 de dezembro de 2012. Eles nunca mais foram as mesmas. 2. Fazia muito frio durante a madrugada. A luz continuava minguante como nos últimos 3 dias. Apenas os cães vadios e os gatos arruaceiros percorriam as áreas quase sempre escuras da parte antiga de Ludovica àquela hora. O ar gélido afugentara as putas, os cafetões, os maconheiros, os pinguços e as crianças limpadoras de para-brisas, frequentadores tradicionais do lugar. Não há muitas testemunhas do espanto ocorrido naquela madrugada, apenas 2 ou 3. Mas elas são unânimes em afirmar que pouco depois do relógio da catedral bater meia-noite, uma névoa espessa e acinzentada começou a se aproximar da praça, flutuando nos telhados dos casarões. Não havia sinal de chuva ou tempestade, e a névoa misteriosa movia-se de um lado para o outro como se tivesse vida própria. Um ponto brilhante, como uma estrela vespertina, se destacou no olho do fenômeno, e também começou a se mover freneticamente,
como um pirilampo enfurecido. As poucas testemunhas ouviram gemidos intermitentes que vinham do alto como lamentos de outro mundo. Não era o vento, não eram vozes humanas, tampouco os cantos sinistros das corujas ou os guinchos dos morcegos, nada disso. O vigia noturno identificado como Jaramillo, um ex-campeão de luta livre e ex-proprietário de um circo, foi uma das poucas pessoas que viram a peculiar névoa naquela madrugada. Ao amanhecer, ele narrou o acontecimento para alguns amigos, mas quase nenhum deles lhe deu o crédito. Antes de morrer, 5 dias depois, Jaramillo gravou um depoimento em vídeo no qual dizia que a nuvem havia assumido a configuração de asas de anjo ao sobrevoar a torre da catedral e, minutos depois, transformou-se num monstro com enormes tentáculos ao sobrevoar o prédio da prefeitura. Apenas Jaramillo e mais 2 pessoas garantiram ter visto a nuvem ganhando diversos desenhos e enviando rosnados sobrenaturais do firmamento até o solo. Mas, quanto ao estrondo, esse sim, quase todos na cidade disseram ter escutado. 1 minuto depois da meia-noite, o barulho extraordinário irrompeu nos céus de Ludovica, mais alto que 10 trovões ao mesmo tempo. De repente, todos os postes da rede elétrica se apagaram e os bairros submergiam na escuridão. Depois de algum tempo, a sirene de incêndio soou na sede do Corpo de Bombeiros. Chamas sinistras engolfavam o motel mais famoso da cidade, o Château de l'Amour. O fogo se espalhou tão rapidamente que levou apenas 20 minutos para devorar 4 suítes simples e o chalé principal. Nem os bombeiros, nem a polícia técnica conseguiu encontrar explicação para tamanha rapidez. Minutos depois, os bombardeiros registraram outro chamado de socorro. Mais um prédio havia entrado em combustão. Dessa vez, o fogo lambeava vorazmente o acervo da livraria Santa Teresa, na rua São Pelágio, na Praça do Chafariz. Também, em pouquíssimo tempo, o tradicional ponto de encontro da intelectualidade de Ludovica foi reduzido a um monte de cinzas. O apagão na rede elétrica durou 10 minutos, conforme o comunicado da Companhia de Energia. A luz voltou inexplicavelmente num passe de mágica, como se nada tivesse acontecido. Porém, quando amanheceu e o sol surgiu indolente no horizonte, por fim, dissipando a estranha névoa da madrugada, as consequências do fenômeno começaram a aparecer. Até hoje, há quem afirme que a neblina e o apagão foram responsáveis não só pelo incêndio no motel e na velha livraria, mas por tudo que aconteceu logo depois. Tudo, inclusive o tiroteio. Assim como há quem realmente acredite que o fenômeno foi a ira de Deus derramando-se impiedosamente sobre os pecados da cidade. Durante muito tempo, as opiniões das pessoas se dividiram em 2 grupos distintos. Os que tinham dúvidas sobre a veracidade dos fatos, mas não ousavam contestá-los, preferindo repetir o ditado popular de que não acreditavam em bruxas, mas que elas existiam. E os céticos ao extremo, que não ficaram impressionados, nem mesmo quando assistiram ao vídeo, com o contundente testemunho do vigia Jaramillo, gravado pelo blogueiro Yankee Mendonça de la Cruz. Eu ouvi muito claramente com essas 2 orelhas enormes que Deus me deu. Sim, ouvi uma voz poderosa com um trovão saindo da nuvem negra que me disse: prepare-se, pecador. O diabo descerá agora nessa cidade. E de fato ele desceu, ou não desceu. A morte de Jaramillo foi outro fato que entrou para o rosário dos acontecimentos bizarros que vieram após o dia 12 de dezembro. No vídeo veiculado pelo site sensacionalista Sem Limites, do blogueiro Yankee, além de detalhar a visão extraordinária que tivera da névoa negra, o vigia também falou do incêndio que destruiu a livraria Santa Teresa naquela mesma noite. Falou das vozes que ouviu e dos vultos que viu no interior do estabelecimento que pertencia ao velho Papito. Jaramillo não tinha inimigos, apenas gabava-se de ver tudo o que acontecia em seu turno. Ser uma verdadeira coruja notivaga. Mas, inexplicavelmente, 2 dias depois de conceder aquela entrevista ao blogueiro, amanheceu morto no banco da praça onde costumava descansar na madrugada. Não só isso, seu corpo virou um monte de cinzas, literalmente.
A polícia encontrou vestígios de querosene e fósforos riscados junto ao montículo de pó que sobrou do corpo e, por isso, abriu inquérito para apurar um suposto homicídio. Mesmo diante das evidências quase irrefutáveis do que se tratava de um crime brutal, ainda assim, algumas pessoas espalharam pelas ruas e bares o boato de que Jaramillo havia sido abduzido por um disco voador ou pela estranha criatura que estava dentro da nuvem assustadora. O inquérito policial, por sua vez, ainda não apontou nenhum suspeito. Bom, gente, eu comecei a leitura com vocês. Eu espero que vocês continuem ela junto comigo. E aí, vão continuar essa leitura?